Hoje estou aqui para vos falar das constelações familiares para problemas nos relacionamentos. Já é o segundo vídeo que faço sobre este tema, mas desta vez vou colocar numa tónica um pouco diferente. Então, como é que podemos relacionar os problemas nos nossos relacionamentos resolvendo a questão com os nossos ancestrais? Esta é uma pergunta que deixo no ar. A constelação familiar sistémica é um caminho bastante interessante e poderoso para isso. Ela ensina um exercício de constelação familiar para o relacionamento que pode fazer em qualquer momento, utilizando apenas 2 objetos e dura apenas 5 minutos. Primeiro, o que é a constelação familiar sistémica? Muito fácil. A constelação familiar é uma terapia sistémica que não tem ligação com nenhuma religião, nem é místico, fique desde já claro, é uma combinação de psicoterapia com um instrumento que se usa até a nível da psicoterapia e também da abordagem que é feita mais através por exemplo, da sociologia ou da socioterapia. É criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger e trabalha com a ideia de que quando alguém tem um conflito, deve procurar entender essa questão dentro do sistema do qual ela faz parte, a pessoa. Ou seja, se for no conflito familiar, tem que ser dentro desse sistema familiar. Se for no trabalho, pode ser dentro do sistema do trabalho. Então, a constelação familiar sistémica trabalha o campo oculto com as relações pessoais, que não vemos de forma consciente. Este campo oculto é um campo do inconsciente, logo aqui não tem nada de místico, tem muito mais de trabalhar a um outro nível, muito mais científico, se quiser assim. Seja nos relacionamentos interpessoais, com o parceiro, família ou no trabalho, ou mesmo em situações de que forma com quais a pessoa se relaciona e que se torna um vício, por exemplo, uma doença, um acontecimento, uma morte, uma gravidez, tudo isto é possível constelar. Tudo é constelável, diria até. A constelação mostra o que acontece nesse movimento oculto. Coisas que aconteceram, que influenciaram a vida da pessoa e que ela própria não sabe por desconhecimento ou porque está muito inconsciente em relação a determinado assunto, não tem que saber tudo, portanto, ou porque não lembra também, ou não quer lembrar também, e a constelação sistémica traz à tona essa questão. O que é que está na causa do problema? Vamos fazer este exercício. Se você tiver um problema de relacionamento em relação a homens, pode estar muito para trás na questão familiar, ok? E pode já vir de geração em geração, num problema que já vem muito mais atrás, 3 gerações atrás, por exemplo. Ao trazer para a consciência o que está oculto, isto permite que seja curado. Sobretudo, o que é que se cura? Um padrão que se repete de forma inconsciente na herança que nos foi deixada pelos nossos ancestrais, pelos nossos anteriores familiares, etc. É considerada então uma terapia breve. Ela só, apenas uma sessão, pode e consegue trabalhar uma questão em particular da sua vida sem sequer precisar repetir. Outras questões não, necessitam de mais do que uma consulta, mais do que uma constelação. Caso pretenda solucionar um outro aspecto, pode trazer e fazer novamente, mas o indicado é que esperemos pelo menos algum tempo, eu diria 3 semanas ou 1 mês. Porque ao trazermos para a consciência o que está oculto, vai ser curado, mas vai provocar movimentos internos, movimentos dentro de nós, que vão permitir com que essa tomada de consciência seja ainda mais forte e seja trabalhada muito ao longo do tempo, que depois se segue após uma consulta individual. Como é que funciona uma sessão de constelação? Sobretudo a nível individual, que é a área em que eu trabalho mais. A técnica pode também ser feita e aplicada em grupo, mas no atendimento individual o terapeuta utiliza recursos como os bonecos, não vem agora aqui nenhum, mas são pequenos bonequinhos que a gente chama de âncoras, que representam os elementos da família, de quem está a ser constelado, o cliente do caso,
Pode representar o pai, a mãe, o filho, pode representar uma relação, uma situação, os avós, uma série de questões dentro do problema que coloca. Essa sessão também pode ser presencial, mas também pode ser feita online, que não perde nada da sua força, muito pelo contrário. A consulta individual presencial, a única diferença é que está presente, nada mais. Porque estar presente de facto está também online. A versão feita em grupo é diferente e utilizamos as pessoas como âncoras em vez de bonecos. Este é um grande instrumento para destruirmos padrões familiares que podem afetar a nossa vida a nível profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida amorosa. Estes padrões familiares, que são ancestrais, podem afetar de várias formas a nossa vida, até provocar doenças, originar doenças que às vezes pensamos que são doenças que surgem do dia a dia ou pelo stress da vida, não é? Mas que muitas vezes são uma forma de se demonstrar que há ali um emaranhamento na família em que precisamos de olhar com olhos de atenção e de resolver. Por exemplo, a começar a relação de mãe ou a relação com a mãe. Esta é a primeira relação que todos nós temos na vida com alguém. E a relação com o nosso pai é a segunda. Estas são as grandes questões que muitas vezes estão por trás de grandes problemas que depois vivemos na vida adulta e que não conseguimos desatar. Estes nós, estes emaranhamentos, como eu referi há pouco. Se o casal, no caso uma relação de casal, está em desarmonia por algum motivo, significa que há um amor que está doente, há uma ordem que precisa ser restabelecida. E nas constelações nós falamos nas ordens de amor, nas ordens de ajuda, sobretudo. Por exemplo, se a mãe se sente desrespeitada pelo marido de alguma maneira ou ameaçada, a tendência é de que não queira apresentar o filho ao pai, por exemplo. E este é um movimento que se interrompe entre um filho e um pai, e que traz graves consequências para uma vida futura do filho, sobretudo. O filho perde este movimento natural de ter um pai, que tem direito a ter, e que lhe foi quem lhe deu vida também, o que pode gerar também muitos conflitos dele com o pai, e isto se replicar em todos os relacionamentos ao longo da sua vida. Portanto, quando falamos de constelações, falamos não só da nossa própria vida, mas também de vidas para trás e vidas para a frente, se for caso disso. Por exemplo, neste exemplo que eu estou a referir sobre o filho pode querer assumir o lugar de marido, da mãe, e de forma muito inconsciente, e isto muitas vezes acontece, mesmo quando o pai está lá, vivo, e a viver no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, e entra então uma disputa de forma muito inconsciente, num mundo quase oculto, que não significa nada de incesto, mas que tem a ver com estas relações ancestrais que muitas vezes depois que há ordens que foram invertidas, hierarquias que foram invertidas, etc. Outro exemplo é uma criança que, por exemplo, está sempre a presenciar discussões entre os pais. Com isto, a tendência é que ela tome partido por um deles e acabe a intrometer-se na relação que só pertence aos pais. O filho precisa, neste caso, viver uma triangulação com os seus pais. Às vezes entra no meio dessa relação, seja porque os pais o chamam, não é? Muitas vezes isso acontece, ou porque o filho também quer salvar o pai ou a mãe, não é? E isto é feito de uma forma muito, muito inconsciente. E quando isto acontece, este triângulo vira ou transforma-se numa linha reta e a hierarquia aqui deixa de existir, não é? E é preciso repor essa hierarquia. Quando essa hierarquia não existe, ela desencadeia variadíssimos problemas futuros nos relacionamentos, não só dos pais, mas também do filho, neste caso em concreto que dei como exemplo. Então, o que é que uma constelação nos ensina? Ensina a não julgar e a perdoar e a aceitar. Os pais deram-nos vida, é o maior presente de tudo o que nós podemos e temos que agradecer sempre. Se não fosse a nossa mãe e o nosso pai, nós não estávamos hoje vivos para assistir a este vídeo, por exemplo, não é? Então os problemas surgem quando nós começamos a julgar o que fizeram ou o que deixaram de fazer, em vez de aceitar. Eles fizeram o melhor que poderiam ter feito. Logo,
Não podemos exigir mais que isso, não é? Então, aprender a não julgar leva-nos a uma compaixão, a uma cadeia de empatia e a levar-nos a relacionar-nos melhor com os outros e connosco próprios também, obviamente. Então, se há no nosso mundo, por exemplo, uma dor incompreensível de um pai ausente ou compreensível, não nos cabe julgar isso, não nos cabe julgar porque é que é ausente, porque não sabemos os motivos e as dificuldades que esse pai, por exemplo, teve para poder fazer isso, não é? Também não sabemos se foi o próprio pai que decidiu ou não, mas o que, como terapeuta, posso aconselhar é que um filho olhe como um adulto para a situação e não como uma criança, não repetindo os padrões que fazia quando era criança, como comportamento, não é? E é pensar e dizer para si próprio: obrigada, pai, estou muito grato ou muito grata, tu deste-me a vida, tu fazes parte de mim, porque 50% faz parte de mim, 50% eu sou o meu pai e a minha mãe, eu te perdoo, eu te amo. Estas são as palavras mágicas. Eu te perdoo, eu te amo. Então, aprender a não julgar o outro leva-nos a uma compaixão, leva-nos a uma cadeia de empatia muito boa e é por aí o caminho. E acabamos por ser muito mais tolerantes, não só com os outros, mas também connosco próprios. E isto permite com que as nossas relações melhorem, não é? Porque passamos a entender que não está aqui alguém a julgar o outro, estamos aqui a aceitar aquilo que é, a acolher aquilo que é e não mais que isso. Então, um exercício para entender dificuldades afetivas eu vou-vos deixar aqui. Primeiro, vão pegar em 2 objetos que estejam perto de si. Um para representar o seu pai, o outro para representar a sua mãe. Em segundo lugar, respire fundo. Fundo. Em terceiro lugar, olhe para o objeto que representa a sua mãe e observe como se sente em relação a ela, quais são os sentimentos que vêm à tona. Como é que olha para a sua mãe? Como é que olha para esse objeto que representa a sua mãe? Como é que se sente olhar para ela? E reflita. Em quarto lugar, pode dizer em voz alta: sim, eu aceito tudo da maneira que foi, minha mãe. Eu não sei o que tu passaste, mãe, e apesar de tudo, tu deste-me a vida plenamente. Eu só tenho que te agradecer. Eu amo-te, mãe. Em quinto lugar, sinta como é que isso ressoa aí dentro de si, no seu peito. Em sexto lugar, olhe agora para o seu pai. Reflita, aprecie, faça o mesmo exercício que fez com a sua mãe em relação ao seu pai. Depois, em sétimo lugar, fala em voz alta para ele, para esse objeto, e diga: meu querido pai, muito obrigada pela vida que me deste junto com a minha mãe. Eu não sei pelo que tu passaste e talvez se fosse comigo eu não teria feito tão bem quanto tu fizeste. Por isso, eu digo sim a tudo o que aconteceu da maneira que foi. Eu aceito tudo o que foi. Eu perdoo, não julgo, eu amo-te, pai. E número 8, oitavo passo. Olhe para os dois, para o pai e para a mãe. E fique ali no seu lugar de filho ou de filha. E deixe estar com que aquilo que você é, em concreto, sem mascarar nada. E aquilo que é de vós, pai, mãe e filho. Não há como interromper nem intrometer-se e dizer para si próprio que não se tem que intrometer entre a vida dos seus pais, que é muito pequena para isso, mesmo sendo adulta. A hierarquia assim o estabelece. Diga para si própria que aceita a história dos pais da maneira que ela é. Repita comigo estas frases. Eu fico aqui no meu lugar de filho ou de filha. Eu deixo convosco o que é de vós. Eu não tenho que me intrometer. Eu sou muito pequeno, muito pequena para isso, mesmo eu sendo adulta, porque vocês vieram antes e eu depois. Eu aceito a história
que é a vossa história, da forma como ela é, tal como ela é. Eu amo-vos. Respiro fundo e deixe ficar no seu inconsciente, no seu consciente, tomando consciência de todo o processo que acontece. E uma dica, não o repita para ninguém, fique só com essas palavras para si, para que não percam força, para que o que tomar consciência não perca a força necessária que é precisa para manter essa consciência de alma presente e esse cliquezinho que dá quando nós fazemos constelações familiares e percebemos não bem a causa das coisas.